it's shining. Seems the daylight knows this is our time now. Where we're going, these dreams we're holding. Oh, and now we know it. All the world is ours to take. You and me will find a way. Oh, the wonder that awaits. Here we are, forever starts today. This adventure we were meant for. Every day is a chance to discover. You give me reason through every season. Together we can do anything we believe in. All the world is ours to take. You and me will find a way. Oh, the wonder that awaits. Here we are, forever starts. Through it all and what we face, you and me will find a way. Oh, the wonder that awaits. Here we are, forever starts today. This horizon, oh, it's shining. It seems the daylight knows this is our time. All the world is ours to take. You and me will find a way. Oh, the wonder that awaits. Here we are, forever starts. Through it all and what we face, you and me will find a way. Oh, the wonder that awaits. Here we are, forever starts today. Forever starts today.
Then I kiss your eyes and I thank you again. I just wanna stay with you. This moment forever, forever. Don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep 'cause I miss you, baby. And I don't wanna miss a day. 'Cause even when I dream of you, the sweetest dream never do. I still miss you, baby. And I don't wanna miss a day. I could stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping, while far away and dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment of pressure. I don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep 'cause I miss you, baby. And I don't wanna miss a day. 'Cause even when I dream of you, the sweetest dream never do. I still miss you, baby. And I don't wanna miss a day. Lie close to you, feeling your heart beating. I'm a wonder what I was dreaming. Wanna read for me, I was sleeping. Then I kiss your eyes. Eu estarei, pois tu és meu refúgio, oh Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei. A ti eu canto, glória e aleluia. Aleluia, 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 Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder.
todos. Em nome do casal Marcos e Larissa, nós agradecemos a presença dos familiares, amigos e convidados. Podem se assentar. Hoje é dia de festa, pois nós vamos celebrar o amor. E que casal lindo! Eu tive um encontro com esse casal, falei com a minha esposa, que casal bonito, mas hoje capricharam na maquiagem, viu, gente? Estão lindos de verdade. Celebrar o amor é uma tarefa fácil. Viver o amor talvez seja algo um pouco mais difícil. E lendo um pouquinho da história de vocês, eu fiquei empolgado. Fala do acaso, fala do encontro. E como celebrar o amor assim? O amor não é apenas o acaso. O amor não é uma coincidência. E nós somos gerados para amar. E desde o nosso nascimento, pessoas sonham os nossos sonhos, nossos familiares, os nossos pais, os nossos avós, desde que nós estamos ali na barriguinha da mamãe, já sonham para nós, né? Tenho certeza que a mamãe coloca a mão na barriga e fala, esse aqui vai ser um professor, esse aqui vai ser um doutor, essa aqui vai ser uma médica. Já começam a sonhar para nós. E nós nascemos e nós somos gerados em sonhos, e esses sonhos são vividos em nós, crescemos, passamos então a ter esses sonhos individuais para a nossa vida, somos motivados nestes sonhos e vamos em busca desses sonhos para a nossa vida. E quando atingimos um deles, alguns desses sonhos, nos damos por realizados e passamos a sonhar outros sonhos, em busca de uma realização, de uma satisfação pessoal, mas ainda fica algo a ser preenchido dentro de nós. E hoje nós estamos aqui vendo esse vazio sendo preenchido dentro de vocês. E é o amor. É um sonho que não foi o acaso que sonhou. Quem pode ter unido? A evolução humana, ela prospecta várias formas de nos encontrarmos. E o que os uniu há 10 anos atrás foi a tecnologia, né? A evolução da humanidade. E foi sem querer. Foi um grupo, né? Um grupo de WhatsApp. E você viu ali naquele grupo sem muito interesse. E hoje vocês estão se dando em casamento. E nós não podemos apenas crer nessa teoria do Big Bang do acaso. Mas nós temos que casar esse Big Bang do acaso com uma esfera chamada Deus. Deus, ele une propósitos. Deus está unindo propósitos nessa noite. Um propósito chamado Marcos e um propósito chamado Larissa. E esse propósito, quando Deus une, o homem não pode separar. Ou o homem não deve separar, né? Essa união, ela é constituída por uma esfera divina. Essa esfera, ela quebra os parâmetros do acaso. Ela vai além. Às vezes nós não entendemos e buscamos respostas, né, Marcos? Como pode ter acontecido a nossa história? Mas ela aconteceu. E não aconteceu só com vocês. A história de todos aqui presentes, ela aconteceu de alguma forma. Mas ela não veio do acaso. Houve um propósito para que ela acontecesse. Por mais que tenhamos fé ou não,
há uma sinergia, há algo que acontece em nosso meio que nós não vamos ter resposta. Ou teremos quando tivermos um encontro com Ele. Isso é a fé. E como explicar essa teoria, né? Ou como explicar a união da teoria com a fé? São dois parâmetros bem distantes. É exatamente como explicar um casamento. Como explicar um casamento, gente? Porque se nós tentarmos explicar um casamento, nós vamos ser taxados de loucos. Se nós formos voltar na base do Marcos e da Larissa, como pode isso aqui dar certo? A Larissa, eu tenho certeza, eu não conheço a Larissa, eu não conheço o Marcos, mas são de duas estruturas totalmente diferentes. Eu tenho certeza que algumas convicções da vida do Marcos é totalmente diferente da Larissa. E como isso pode dar certo? Como pode a teoria do Big Bang dar certo com uma teoria que diz que nós fomos criados por Deus? Não tem como. O casamento é assim. Como que pode dar certo um casamento se nós fomos criados dentro de um contexto familiar, que a gente acredita em algumas verdades que foram imputadas pelos nossos pais, pelos nossos avós, e do outro lado, o nosso cônjuge também recebeu informações pelos seus pais e pelos seus avós totalmente diferentes. Talvez uma coincidência ou outra podem se igualar, mas na maioria é bem diferente. Só há uma fórmula, só há um meio, só existe um mecanismo para que um casamento dê certo, para que um casamento funcione como uma engrenagem. Esse casamento, ele precisa de alguns pilares. E sem esses pilares, esse casamento não vai funcionar. E eu não estou a nível de religiosidade, porque eu já vi muitos casamentos cristãos e não cristãos dando certo. E tenho assistido casamentos cristãos não funcionando também. Então, qual é o grande segredo? Eu me pergunto, como um celebrante e como um pastor, por que alguns dão certo e outros não? Porque alguns casamentos perpetuam 30, 40, comemoram até bodas de ouro, que é algo muito difícil nos dias de hoje, e outros casamentos que com 2, 3 anos acabam. Qual é a grande diferença? São os pilares. E eu queria deixar esses 3 pilares na vida de vocês. E se vocês trabalharem em cima desses 3 pilares, Marcos e Larissa, eu tenho certeza absoluta que o casamento de vocês vai durar para o resto da vida. Para o resto da vida. É só vocês não esquecerem desse dia aqui. E esse dia é um dia muito especial. Esse dia vai ficar marcante. E como fica, não é só as mulheres casadas que sabem como esse dia é especial, mas para nós homens também. Mas ele não pode ficar apenas na nossa memória por causa das luzes, da decoração ou das entradas que são lindas. Mas o mais importante é aquilo que foi deixado como uma mensagem no coração de vocês. Esses 3 pilares, eles se constituem de 3 conselhos. A Bíblia vai dizer que na multidão de conselhos há sabedoria. O primeiro pilar dessa estrutura chamada casamento é respeito. Quando há respeito entre um casal, esse casal vai longe. Quando há a preocupação de zelar pela imagem um do outro, não expor um ao outro, esse casal vai longe. Infelizmente, o que nós vemos nos dias de hoje são maridos expondo as suas esposas ao ridículo, são mulheres expondo seus maridos a situações ridículas, e isso vai desgastando,
isso vai denegrindo, isso vai acabando com a imagem do casal. Isso é como se fosse uma empresa. Uma empresa, ela se torna forte por causa de uma boa imagem que ela passa. Casamento é a mesma coisa, gente. Um bom casamento, ele tem que ter uma imagem forte. E uma imagem forte se dá naquilo que você vende como seu casamento. E o respeito é tudo. Então, quando você zelar pela imagem dela, cuidar dela, respeitando, guardando ela, e ela fazendo o papel que ela tem que fazer como esposa, esse pilar ele vai só crescer, ao ponto de se fechar todas as brechas. Quando alguém tentar denegrir a imagem dela, com você essa pessoa não vai encontrar brecha, e vice-versa. O respeito é tudo. Casalzinho lá, velhinho já, às vezes até acostumou, já estão tantos anos juntos, estão acostumados um com o outro, mas havendo respeito, eles vão morrer juntos. O respeito é um dos principais pilares. E quando um casal, mesmo quando ele se ama, quando se perde o respeito, mesmo amando, esse casal acaba não dando certo. Há casais que se amam, estão diante de um juiz, assinando um divórcio, em lágrimas, chorando, sabem que amam um ao outro, mas já se perdeu o respeito. Vão separar, porque não existe o respeito mais. Então, isso é uma coisa que vocês precisam trabalhar a partir de hoje, sempre respeitando. A Bíblia vai perguntar, e a mulher virtuosa quem achará? Quem encontra a mulher virtuosa é o homem de Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, vai dizer que é aquele homem que ama a sua esposa como Cristo ama a igreja. É esse homem que encontra a mulher virtuosa. E aí há o respeito. O segundo pilar é o diálogo. O casal precisa aprender a dialogar. O casal precisa aprender a olhar nos olhos e a conversar. E dialogar não é brigar, não é discutir, é saber ouvir as diferenças, entender as indiferenças, colocar na mesa aquilo que você precisa trabalhar com seu cônjuge e ter conversas com aquela pessoa. É tão prazeroso você poder deitar ao lado do seu cônjuge, no final de um dia, na sua cama, e poder conversar sobre o seu dia, como foi a sua semana, como está sendo o seu dia. Infelizmente, os casais estão perdendo isso, por causa do celular, por causa de uma tela de uma televisão, por causa do tempo, e o tempo tem nos obrigado a tantas coisas. Estamos tão fadigados, a sociedade tem nos cobrado tanta coisa, e são tantas coisas que nós precisamos correr atrás, que chega no final de um dia, nós não temos tempo mais para sentar à mesa, para olhar nos olhos, para perguntar como foi o seu dia. E aí se perde esse pilar de um relacionamento. E aí nós vamos procurar isso na mesa de um amigo, na mesa de uma sinuca, na pelada do futebol, e aí esse casamento vai se perdendo. Não que você não tenha que fazer isso, você pode sair, você pode brincar, você pode jogar sua bola, a mulher pode reunir com as suas amigas, ir para o shopping, mas o fundamental é o diálogo com o seu cônjuge. E fica a dica para quem está sentado aí, se você é casado ou casada e está perdendo o seu diálogo, restaure essa comunhão que você tem. Restaure isso para a sua casa. Por isso que eu digo, existe um bem precioso dentro de casa, que a gente não pode perder, né? Infelizmente, hoje, os arquitetos, as construções estão sendo planejadas para tirar isso das famílias. Hoje, você vai comprar um apartamento, eu fico avaliando assim, mas aonde vai colocar a mesa de jantar? Não tem espaço mais para uma mesa de jantar. Mas é justamente na mesa de jantar que há o diálogo. Então, se tiver que tirar o sofá, tira o sofá, mas não abra mão da mesa de jantar. E é uma mesa de jantar, gente, não precisa ser aquela mesa de 300 metros de comprimento, não. É uma mesinha simples, com 2 cadeirinhas para quem não tem filho, mas você precisa ter uma mesa para chegar num dia como esse, de uma sexta-feira, colocar nem que seja uma velinha artificial e fazer um macarrão a molho branco
e sentar com ela e beber uma Coca-Cola. Se você bebe um vinho, toma o seu vinho lá, como diz Eclesiastes. É bom você beber o seu vinho com a sua esposa, mas não perca esse momento com a sua esposa. Hoje não, porque vocês vão comer aqui, né? Mas amanhã faça isso, né? Mas pegue na mão da sua esposa, da sua amada, a mulher pegue na mão do seu esposo. Vamos sentar na mesa? Vamos bater um papo? Ah, mas conversar sobre o quê? Ah, vamos falar de tudo. Mas faça isso, Marcos. Não perca essa essência. Isso vai ser fundamental para o seu casamento dar certo. Larissa, cobre isso dele. Olha, eu quero sentar na mesa com você. A mesa eu não abro mão. Não abra mesmo, não abra mesmo. Chamar a mãe, o pai, o sogro, a sogra. Hoje é dia de reunir em casa. E o terceiro pilar é a cumplicidade. Serem cúmplices um do outro. Serem unidos. Cumplicidade, gente. Cumplicidade, entregar sua vida por ele. E você é a mesma coisa. Ser cúmplice dela. Ah, nós ficamos sabendo que a Larissa fez isso. Na frente de todo mundo, você defende ela. Ela pode estar errada. Lá dentro de casa, você corrige ela. Mas na frente dos outros, não. Você é cúmplice com ela no erro. Você vai preso junto com ela. Vocês vão pagar o erro junto. Você é cúmplice com ela, entendeu? Essa cumplicidade, na hora do vão ver, eu estou junto com você. Você não vai estar sozinha, não. E, às vezes, o casal não dá certo, porque na hora do vão ver mesmo, o cara pula fora. A mulher abandona o barco. E não dá. Casamento que não há cumplicidade não vai dar certo. Não vai dar certo. E quando nós encontramos esses três pilares, respeito, diálogo e cumplicidade, você então encontrou o segredo do amor. Meu casamento vai dar certo, não tem como. Vai haver dias de discussões? Vai, isso é natural. Isso até vai moldá-los. Isso vai ajudar a crescer. Isso é natural da vida. Vai ter dias que vocês não vão querer olhar um na cara do outro? Vai, isso é normal. Mas se vocês trouxerem essas três bases, esses dias vão passar, vai vir o amanhecer, com isso vai vir o perdão, e vai vir o amor mais forte ainda. E anos vão passando, os filhos virão, vocês vão se envelhecer juntos, netos virão, e talvez alguém vá te perguntar, qual é o segredo, vovô? Qual é o segredo, vovó? O segredo é esse aqui. A chave é essa aqui. E qual é a grande virada de mesa de um casamento? Quem dá esse suporte? Os padrinhos. Os padrinhos, talvez, eles pensem, dia do casamento, eu depois da noiva eu vou com o vestido mais bonito. Coitados, coitadinha das madrinhas. Se enganou. Deixa eu ver as madrinhas aqui. Estão tudo bonitas, né? Mas esse dia vai passar, gente. A maquiagem vai embora. E qual é o seu papel como madrinha? Qual é o seu papel como padrinho? Orar por eles, aconselhá-los, ajudá-los nos momentos mais difíceis. Quando eles estiverem pensando em desistir, vocês entram em cena. Existem padrinhos que nem sabem que são mais padrinhos de algum casal. Só lembram que um dia entraram num casamento. Nem sabe o nome de quem é o noivo. Eu já fiz casamentos que na última hora teve que colocar um padrinho para entrar lá, que o outro esqueceu de ir. Gente, existe um papel fundamental dos padrinhos. Por isso chamam padrinhos. Eles entram no lugar dos pais, quando os pais não puderem. Há uma responsabilidade da parte de vocês. Cuidar deles, ajudá-los, orientá-los. Esse é o papel de vocês.
E vocês são muitos hoje. Eu vim entrando um atrás do outro aqui. Se depender de padrinho, eles vão longe. É muita bênção, né, Marcos? É muita bênção. Diante disso, eu queria convidar somente os padrinhos, então, a ficarem de pé. O primeiro ato de vocês como padrinhos vai ser agora, diante dessas testemunhas que estão presentes. Vocês vão estender as mãos sobre a vida deste casal agora. Estender as mãos. Nós vamos orar pela vida deles, abençoando a vida deles. Amém? Nós vamos fazer uma oração, gente, universal. Vocês vão orar o Pai Nosso pela vida deles, abençoando a vida deles. Amém? Amém, padrinhos? Madrinhas? No 3, 1, 2, 3. Agora vocês repetem assim comigo. Eu, como padrinho e madrinha, abençoo o casamento do Marcos e da Larissa, em nome de Jesus. Pode se assentar. Amém? Diante desta oração, nesta hora, eu queria fazer agora a chamada, a entrada, o convite da alianças neste momento. What without or without your smile mouth, driving me in, you kicking me out. Got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm your magical mystery ride. As alianças. Existe uma passagem na Bíblia, Eclesiastes, capítulo 4, no versículo 12, que diz assim, a partir do versículo 9, que diz assim: melhor é serem dois do que um, porque maior é a paga pelo seu trabalho, porque se caírem, um levanta o outro. Mas ai daquele que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquecerão, mas se for um sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um, os dois poderão lhe resistir. O cordão de 3 dobras não se arrebenta tão facilmente. 3 dobras. 3 dobras. Marcos, Larissa. O segredo é convidar realmente, é reconhecer a nossa dependência em Deus. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos daquele que é o Senhor para nos abençoar. A aliança é um metal tão lindo, forjado para dizer para uma sociedade inteira que você tem um compromisso com uma pessoa. A partir de agora, quando você colocar as alianças, o mundo saberá que você tem um pacto. Você forjou uma aliança com uma pessoa. Infelizmente, muitos usam aliança, mas traem.
enganam, mentem, vivem um casamento de fachada. Por quê? Porque a aliança por si só ela não garante nada. Essa aliança que garante é uma aliança que é feita aqui no coração do homem. É o cordão de 3 dobras. É essa que você tem que carregar no coração. Essa aqui diz para a sociedade. A que você carrega no coração, ela diz para Deus. Vocês vão estar colocando 2 alianças hoje. Uma que o mundo vai ver, outra que Deus vai ver. Vocês não vão precisar provar para ninguém sobre a fidelidade de vocês. Deus já vai estar vendo. Agora você está ganhando um tesouro. Larissa, você está ganhando um tesouro. Um bem precioso de Deus. Não a pessoa, não o Marcos. Você está ganhando agora um esposo, um marido, um porto seguro, alguém que vai te proteger. E você, Marcos, não está ganhando a Larissa, você está ganhando a auxiliadora, a ajudadora, aquela que vai te aconselhar, aquela que quando você estiver em meio às dúvidas, ao abrir a sua boca, ela vai te orientar. Esse é o papel da esposa. E é isso que você está ganhando nessa noite. Amém? Eu gostaria de convidar os pais agora a ficarem de pé. Eu gostaria que os pais agora, os pais que estão com uma responsabilidade acima dos padrinhos, a estenderem as suas mãos. Eu vou pedir os noivos para se ajoelharem neste momento. Isso. Eu não sei se ficaria difícil os pais virem aqui à frente agora, colocassem as mãos no ombro dele. Isso. Isso. Colocasse a mão no ombro dela. Isso. Eu vou orar por eles, eu vou abençoar as alianças. Eu queria que vocês abençoassem a vida deles, o casamento deles. Amém? E eu gostaria que vocês estivessem concordando com essa oração a partir de agora. Senhor meu Deus, nós apresentamos essas alianças ao Senhor a partir de agora. Até agora era apenas um metal, era ouro, apenas um metal que simboliza, ó Deus, uma aliança. Mas a partir de agora, Deus, é uma aliança forjada diante da Tua presença. Que ao colocar essas alianças nas mãos, entre os dedos, ó Deus, o Senhor venha derramar sobre eles graça, misericórdia e, acima de tudo, paz no casamento deles. Que todas as vezes que eles sentirem, meu Pai, necessidade, meu Deus, da intervenção divina do Senhor, que o Senhor se manifeste a favor deles. Ó Deus, nós tomamos posse daquilo que os seus pais agora estão abençoando através da oração, e que todas essas pessoas aqui presentes estão, meu Deus, concordando através dela. Eu, como ministro do Evangelho, abençoo essas alianças, em nome daquele que está acima de todos os nomes, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos digam amém. Obrigado. Fiquem de pé. Esse momento é único e não vai voltar nunca mais. O que perdeu aqui, perdeu. Passou, hein, gente? Você vai olhar bem nos olhos dela. Não é para mim não, moço. Com esta aliança, comprometo ajudá-la a amar a vida e sempre abraçá-la com ternura, ter a paciência que o amor exige, a falar quando as palavras forem necessárias e compartilhar o silêncio quando não for, a estar presente quando se sentir só e estender o braço quando ninguém quiser te apoiar, a sentir o calor do seu coração
quando o frio das discussões nos cercá-lo. Sempre lembrando que a nossa casa é um lar, pois a nossa união será um legado para as próximas gerações. Com essa aliança, comprometo-me a ajudá-lo, a amar a vida e sempre abraçá-lo com ternura. E ter a paciência que o amor exige. A falar quando as palavras forem necessárias. Compartilhar o silêncio quando não forem. A estar presente quando se sentir só. E estender o braço quando ninguém mais quiser te apoiar. A sentir o calor de seu coração. Quando o frio das discussões nos cercarem. Sempre lembrando que a nossa casa é um lar. Pois a nossa união será um legado para as próximas gerações. Neste momento, eu quero chamar, representando todos os padrinhos, a Maria Geralda e o Lucas Guimarães, e o outro casal, Patrícia Mara e Tiago Everton, para assinar juntamente com o casal de noivos o termo do casamento religioso. Tommy used to walk on the dogs. Jonas been a strike. He's now is this like this time. So tired. Sheila works the dine all day. Working for her man. She bring her and pay for love. For love. She says we gotta hold on. Termo religioso, realizado às 21 horas do dia 24 do mês de março do ano de 2023, na cidade de Belo Horizonte, sob responsabilidade dos noivos e perante o celebrante Leonardo Cavalieri, ministro do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo e testemunhas, com prévia habilitação na forma civil, vigente depois de se manifestarem espontaneamente a vontade de se constituir em família, como esposa e esposo. Recebeu-se em matrimônio Marcos Marlon da Silva e Larissa Guimarães Viglione. Diante deste termo, eu, como ministro do Evangelho, declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. A cerimônia encerra por aqui. Obrigado a todos. Marlon, Larissa, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo e o amor de Deus seja sobre as suas vidas, não somente hoje, mas para todo e sempre. Amém.